Oi, tudo bom? Meu nome é Alexandre Serpa. Eu estou aqui para dividir um pouco do meu conhecimento de gerenciamento de projetos com você e eu vou ministrar para você a palestra Gerenciamento de Projetos, uma ferramenta de destaque para o engenheiro de produção. Eu sou engenheiro eletricista, já formado há mais de 15 anos, tenho mais de 15 anos aí de mercado. Há mais ou menos uns 10 anos eu comecei a trabalhar com gerenciamento de projetos. Fui gerente de projetos aí relativamente grandes, com clientes aí como Petrobras, Vale do Rio Doce. Trabalhei também com empresas alcooleiras, empresas de papel. Então eu tive bastante envolvido em projetos da área industrial. Tá? Hoje eu sou consultor, sou professor de graduação de engenharia e também professor de pós-graduação em gerenciamento de projetos em algumas instituições no interior de São Paulo. Também sou sócio de uma empresa chamada Difusão GP, é uma empresa de treinamento e consultoria em gerenciamento de projetos. E eu sou aí um grande curioso das relações humanas, gosto muito de estudar essa questão das relações humanas. Também tenho uma paixão muito grande pelo treinamento e desenvolvimento de pessoas. Então, esse momento para mim aqui de difundir o conhecimento é um momento muito legal e eu espero que você possa aproveitar um pouco da minha experiência aí, que eu quero compartilhar com você nesse vídeo, ok? Então vem comigo, eu vou agora apresentar um pouco mais da empresa Difusão para vocês. Bom, e como eu estava dizendo para vocês, eu faço parte da empresa Difusão GP, que é uma empresa formada por gerentes de projetos com mais de 10 anos de experiência, todos certificados, ligados ao PMI, que é o Project Management Institute, o Instituto Americano de Gerenciamento de Projetos, todos instrutores do PMI, tá? E com experiência aí nas mais variadas áreas de atuação da indústria. E como empresa a gente tem um propósito, a gente acredita que o gerenciamento de projetos é algo simples e que todos em algum momento da vida vão gerenciar projetos. Seja eles projetos pessoais, sejam projetos profissionais, mas todo mundo um dia vai gerenciar projeto. E o nosso propósito é difundir o conhecimento em gerenciamento de projetos da forma mais prática e mais simples possível, tá? Para que todos, independente da área de atuação, independente do processo, independente da instrução, tenha acesso a essa informação e possa aplicar o gerenciamento de projetos, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Então, facilitando o gerenciamento do projeto e levando o seu projeto ao sucesso. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a nossa empresa, quer conhecer um pouco mais sobre a Difusão, então você pode acessar o nosso site, o www.difusãogp.com.br, lembrando que difusão sem acento, sem o tio, então www.difusãogp.com.br. Ok? Então vamos começar a nossa palestra. Eu quero dividir um pouco desse conhecimento de gerenciamento de projetos com você. Ok? Vamos junto? Vamos lá! Bom, como eu tinha dito para vocês anteriormente, eu sou engenheiro eletricista e quando eu comecei a minha carreira, eu comecei na área técnica, comecei como engenheiro de campo, né, trabalhando com equipamentos específicos na área de energia e nem imaginava me envolver com essa questão da gestão de projetos, né? Mas com o tempo eu fui me envolvendo cada vez mais com os projetos, eu tava inserido nesse ambiente, né? E essa questão da gestão começou a chamar muito minha atenção, né? A questão do planejamento, a questão de administrar os recursos do projeto e facilitar aí as interações dentro da equipe do projeto para que o projeto se tornasse aí um sucesso, né? Viesse a alcançar o sucesso no final dele. Mas aí você vai me falar, poxa, Alexandre, eu sou engenheiro de produção, né? Eu tenho interesse na área de produção
E a área de produção ela está mais aí vinculada com o processo, né? E, poxa, o que que isso tem a ver comigo? Bom, vamos lá no slide agora, eu quero começar a traçar um raciocínio para ajudar você a entender um pouco melhor essa questão do gerenciamento de projetos e como que isso tem a ver com a sua carreira como engenheiro de produção, tá? Vamos lá no slide. Projetos. Tem um autor bastante conhecido no meio de projetos chamado Arnold Kästner, que ele define o seguinte, que projeto é a ferramenta certa para a implementação da estratégia da empresa no chão da fábrica, na parte operacional. Então, sabe aquela ideia que fica lá na cabeça do CEO, que ele pretende tirar a empresa de um ponto A e levar a empresa para um ponto B, aquilo que a gente chama de estratégia? Então, o único jeito, segundo Kästner e também segundo a experiência que a gente tem de mercado, o jeito da gente tirar aquela ideia do mundo das ideias e trazer ela para a realidade, fazer com que realmente a empresa saia de um ponto A e vá para um ponto B, é através de projetos. Então, projetos é essa ferramenta, mas a gente, antes de continuar falando dos projetos, a gente tem que entender um pouco o que é essa ferramenta chamada projetos. Tá? Então, em português, projeto é uma palavra um pouco confusa, porque ela tem vários significados e muitas vezes quando a gente começa a falar de projetos, já vem na cabeça da gente aquele projeto de engenharia, aquele monte de cálculo, desenhos, né? Mas a gente tem que entender um pouquinho melhor. E para isso eu vou usar do artifício de buscar as palavras em outra língua, né? Então, no caso, nós vamos trazer a definição de projeto vinda do inglês. Tá? Em inglês, quando você fala de projetos, existem duas palavras diferentes para definir projeto. A primeira delas é design. Design é a palavra inglesa que define aquela questão dos projetos de engenharia. Então, aquelas plantas, os desenhos, os cálculos, tudo isso é design. Tá? Então, toda aquela parafernália técnica que sustenta a realização, uma determinada montagem e tal. Então, isso é design. Agora, existe a palavra project. Project, ela vai um pouco além do design. O project, ele envolve o design está dentro dessa questão, mas o project, ele não é só uma atividade de engenharia, ele não é só fruto de uma atividade de engenharia, ele é o meio pelo qual a gente pega essa ideia da engenharia e traz para a realidade, ele é um empreendimento. Então, ele é um empreendimento feito para trazer essa ideia da engenharia, isso que foi calculado, isso que foi projetado dentro daquele arcabouço da engenharia, e a gente usa isso, os recursos, as pessoas, os recursos financeiros, o tempo, para trazer isso para a nossa realidade. Isso então é project. Project é pegar essa ideia, pegar o design e trazer ele para o mundo real, trazer o sonho para a realidade. Então isso é o project. Tá? Segundo o PMI, a gente tem aí uma definição clássica do que é projeto. Eu queria dividir isso com você. E o PMI diz o seguinte, que projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. E projeto, então, nesse contexto, ele tem duas características principais. Na realidade, eu gosto de falar de três. A primeira diz respeito ao esforço. Tá? O esforço, ele denota que você tem que sair do seu lugar, você tem que levantar da sua cadeira, você tem que tomar uma ação para realizar o projeto. Projeto não se faz sentado na mesa. Projeto, você tem que se levantar e tomar uma atitude para que o projeto aconteça.
Mas, tirando essa questão da ação, existem duas características principais no projeto. A primeira é a seguinte: projeto é temporário. Projeto tem começo e fim. Tá? Não existe projeto que dure para sempre. A gente pode ter projetos de longuíssima duração, mas ele vai ter um começo e vai ter um fim, que é um pouco diferente dos nossos processos. Outra coisa, projeto, ele é único. Tá? Quando a gente fala de processo que acontece lá na fábrica, o resultado ele é sempre o mesmo e não pode ser diferente. A gente está fazendo um produto que o cliente espera que seja um determinado padrão, mas projeto não é isso. Projeto ele tem um objetivo específico, então o resultado dele tem que ser específico. A gente tem que chegar no final do projeto e obter um resultado que a gente esperava para aquele projeto. Ah, mas existem projetos iguais. Não existem projetos iguais, existem projetos semelhantes, porque em cada momento a gente tem expectativas diferentes, a gente tem situações diferentes e por isso os projetos que são semelhantes, eles vão ter resultados diferentes. Tá? Então, projeto tem essas duas características, ele é temporário e ele é único, ele é exclusivo. E eu queria trazer aí um exemplo para vocês para diferenciar o projeto do processo, né? Onde que está a relação entre essas duas coisas, projeto e processo? E eu vou dizer para você que a relação entre projeto e processo está no valor gerado por essas duas entidades aí que a gente está falando. Então, quando a gente fala de processo, nós estamos falando, por exemplo, de uma fábrica. Então, eu tenho lá uma fábrica, essa minha fábrica ela produz carros. Tá? Então, a minha fábrica específica ela produz 3 carros por dia. Então, qual é o valor dessa fábrica? O valor dessa fábrica é produzir 3 carros por dia. Tá? Em determinado momento vem uma ordem lá da matriz e fala para você o seguinte: olha, eu preciso que você produza 6 carros por dia, porque existe uma demanda que foi colocada e a gente precisa atender essa demanda e a gente precisa de 6 carros. Então você, como engenheiro de produção, você vai falar: olha, analisando aqui a minha fábrica, analisando aqui a minha estrutura, eu não tenho condição de produzir 6 carros por dia, né? A fábrica foi projetada e ela é mantida para produzir 3 carros. O que eu tenho que fazer então? Né? Qual é a atitude que a gente tem que tomar dentro dessa fábrica? A gente vai ter que ampliar a capacidade dessa fábrica, correto? Então, entra aí a ampliação da fábrica. E eu já vou adiantar para você, ampliar uma fábrica é um projeto. Tá? Ela é diferente de um processo, ela não acontece todo dia, você não amplia a fábrica todo dia. Ampliar a fábrica é uma ação fora da rotina com um objetivo específico, que é o quê? Ampliar a produção da fábrica. Então, nós vamos fazer um projeto que ele é temporário, porque ninguém quer ficar ampliando fábrica para o resto da vida, não é isso? Na realidade, quando você começa, a fábrica já está esperando que você já tenha terminado, né? É bem assim que acontece esse tipo de projeto. Então, e o resultado disso nunca vai ser igual em lugar nenhum do mundo, né? Então, eu já participei de várias ampliações de plantas e cada uma delas acontece de maneira diferente, acontece de acordo com o contexto daquela planta, contexto cultural daquele local onde está sendo feita, né? Então, as expectativas também dos clientes dentro daquela fábrica são diferentes de outras, então um projeto exclusivo. Então, e o que você tem no final do projeto? Você tem então uma fábrica ampliada, que faz o quê? Que produz 6 carros. Então, qual era o valor da fábrica anteriormente? O valor da fábrica anteriormente era produzir 3 carros por dia. E a gente fez um projeto. Qual é o valor desse projeto? Né, o valor da fábrica a gente sabe qual era. Agora, qual é o valor do projeto?
O projeto em si, ele não tem valor, tá? Ele não tem valor em si, porque eu começo, termino, a gente esquece até que o projeto existiu. Mas o valor do projeto, ele está aqui, ó, em incrementar o valor da fábrica. O projeto, ele vem para tirar a fábrica de uma situação, de uma posição A e levar a fábrica para uma posição B, incrementando a sua produção, aumentando a sua produção. Então, o valor do projeto está em agregar valor, em incrementar o valor do processo. Essa é a característica do projeto. Essa é a diferença entre processo e projeto. Tá? E para isso a gente não pode, a gente começa a enxergar a importância do projeto, inclusive para você que é um engenheiro de produção, então você vai ter que lidar com esse tipo de situação que eu estou dizendo, mas a pergunta é, tudo bem, como é que a gente então faz para gerenciar esse negócio chamado projeto? Para fazer com que esse negócio que é tão importante, que é utilizado para incrementar o valor do processo, que é o meu principal objetivo, como é que eu faço que esse projeto tenha sucesso? Tá? Então, eu vou fazer isso gerenciando o projeto, buscando integrar as partes do meu projeto e fazendo com que ela funcione da melhor maneira possível, tá? Alcançando as expectativas, então, dos donos do meu processo. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do gerenciamento de projeto. E o que é esse gerenciamento de projeto? O gerenciamento de projeto é a disciplina de definir e atingir os objetivos, otimizando o uso de recursos. O que são recursos? É o tempo, dinheiro, pessoas, materiais, energia, espaço, tudo isso é recurso. Então eu tenho que otimizar o uso desses recursos durante o curso do meu projeto, né? Então, que é um conjunto de atividades finitas. Então, durante esse tempo, eu tenho que fazer o melhor uso dos meus recursos para que eu obtenha sucesso no final do projeto. E como é que eu faço isso? Tá? Eu faço isso controlando 3 grandezas. A primeira é o prazo, é o cronograma, é o tempo. Então, eu gerencio esse cronograma para que eu utilize esse tempo da melhor maneira possível. Lembra que eu falei que quando você começa um projeto, o pessoal do processo já espera que você tenha terminado? Então, uma das primeiras coisas que se espera do projeto é que ele tenha a administração desse cronograma, a administração desse prazo feita da melhor maneira possível. Depois eu tenho o custo, o dinheiro é muito importante. Tá? Não existe projeto com dinheiro infinito, a gente tem limitação de custo, porque não é a coisa mais importante, a coisa mais importante é o processo, é o que gera o produto. Então a gente tem que agregar valor a esse processo e tendo um menor custo possível. Então gerenciar o custo é uma parte muito importante do gerenciamento do projeto. E por último, gerenciar o escopo. O escopo é aquela listinha de desejos que o processo espera do projeto, né? É aqueles requisitos que foram colocados e que se espera que sejam cumpridos durante o projeto. Então, se você entrega um projeto lá no final, dentro do prazo que você prometeu, respeitando os custos, até diminuindo o custo desse projeto e atendendo a todos os requisitos do nosso cliente, seja ele interno ou externo, o que você tem no final das contas? Você tem um baita de um cliente satisfeito, não é isso? Ele está feliz. E cliente feliz é o quê? Cliente feliz quer dizer qualidade. Qualidade é sinônimo de cliente satisfeito, é sinônimo de atender às necessidades do cliente. Mas você fala, pô, não, Alexandre, que isso? Qualidade tem a ver com ISO, qualidade tem a ver com Six Sigma, né? Qualidade tem a ver com esses processos de estatísticos para atender aí os requisitos e tal. Não,
de onde que veio tudo isso? Qualidade, ISO, por exemplo, a ISO surgiu no final da década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, quando a Europa estava arrasada, né? A Europa não produzia nada, os Estados Unidos estava arrebentando de vender para a Europa, porque eles estavam com a indústria toda estruturada. Mas você sabe que americano é diferente de europeu, então depois de um tempo os europeus começaram a perceber que aquilo que eles estavam comprando dos Estados Unidos não estavam atendendo às expectativas deles. Então eles formaram esse instituto, a ISO, né? Para quê? Para documentar as expectativas e dizer para os americanos, olha, esse é o produto que eu quero receber, tá? Isso é óbvio, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito... Eu estou falando de uma maneira muito resumida, muito simplória, mas era mais ou menos isso que os europeus estavam querendo que os americanos entendessem. Olha, é isso que a gente quer receber. Então, qualidade é nada mais, nada menos que isso. Ela é a expressão da necessidade, a expressão da expectativa do cliente. Se você quer ter qualidade no seu projeto, você tem que atender às expectativas do cliente e ter esse cliente satisfeito. Então, cliente satisfeito é sinônimo de qualidade. E se você termina o seu projeto dentro do prazo, dentro do custo, atendendo todos os requisitos através do escopo, mantendo o seu cliente satisfeito, o que você tem no final? Você tem sucesso no seu projeto. Então, esse é o objetivo do projeto, alcançar o sucesso, alcançar a satisfação do nosso cliente, seja ele interno ou externo, ok? Então, isso foi uma pincelada do que é o que é gerenciar o projeto. Tá, e como é que a gente faz isso? Como é que funciona essa questão do gerenciamento de projetos? Tá, eu disse para vocês que eu faço parte de um instituto chamado PMI, o Project Management Institute, tá? Que é um instituto americano que surgiu na década de 60, quando os Estados Unidos havia saído já da Segunda Guerra Mundial, já estava entrando na sua rotina, avanços tecnológicos, inauguração da NASA, indústria aeroespacial em alta, homem indo para o espaço, né? Então, nesse contexto surge o PMI, que foi uma junção de alguns engenheiros aeronáuticos na Pensilvânia que estavam vendo a necessidade de começar a documentar as boas práticas de se gerenciar projeto, para padronizar isso, compartilhar esse tipo de conhecimento, buscar uma melhoria no gerenciamento dos projetos que estavam acontecendo. Até ali não existia nenhuma padronização, nenhuma formalização dessa questão de gerenciamento de projetos, mas já se usava uma série de ferramentas que a gente usa até hoje, né? Então, como é que a gente pode fazer isso melhor? Então surgiu o PMI, tá? E o PMI ele tem um guia, tá? Que é a compilação exatamente dessas boas práticas, tá? Que começaram a ser coletadas lá na década de 60 e hoje elas compõem esse guia, né? Que é o PMBOK, né? Você já deve ter ouvido falar do PMBOK, tá? Ele não é um PMBOK, né? Não é um livro de gerenciamento de projetos, mas ele é o corpo de conhecimento de gerenciamento de projetos. É o Project Management Body of Knowledge, o corpo de conhecimento do gerenciamento de projetos. Então, ele é um guia de boas práticas, contém uma série de processos, uma série de dicas aí, ele contém um framework, né, uma estrutura básica para se gerenciar projeto, que pode ser adaptada a qualquer projeto. Então, hoje são 49 processos, né? Nós estamos já na 6ª edição, você vê que isso vem avançando, tá? O conhecimento de gerenciamento de projetos. A primeira edição do PMBOK surgiu lá na década de 80, tá? E hoje nós já estamos aí na 6ª edição, ela é revisada a cada 4 anos. Tá? E houve já uma série de avanços nesses processos. Então hoje são 49 processos que o PMI te sugere como boas práticas para gerenciar o teu projeto. Você pode adotar aquelas que têm mais a ver com o seu projeto, você vai adaptar essa estrutura, esse framework à realidade do seu projeto. Tá? Mas
esse corpo de conhecimento, esse guia, ele se divide em 10 áreas de conhecimento para facilitar, né, o estudo desses processos, né? Então são 10 áreas de conhecimento que são focos do gerente de projeto para para gerenciar o projeto, né, para enxergar o projeto como um todo. Então você tem aqui no meio, né, aquilo que a gente já falou, custos, escopo e cronograma, que são as 3 áreas básicas do gerenciamento de projetos, que a gente chama de triângulo de ferro, né? Então, escopo, cronograma e custo, tudo isso centralizado na qualidade, que é buscar a satisfação do cliente. Tá? Então, já são as 4 primeiras áreas de conhecimento que são foco do gerente de projetos. E para manter o equilíbrio dessas áreas aqui, o equilíbrio do custo, do escopo, do cronograma e da qualidade, a gente se utiliza de uma série de conhecimentos e competências, né, que eu chamo de áreas de conhecimento soft, tem a ver com competência, né? É aquela área de conhecimento que você desenvolve, né? Então você tem aí a questão dos riscos, né? Gerenciar riscos, gerenciar as partes interessadas. Mais de 80% do tempo do gerente de projetos hoje ele envolve gerenciar as partes interessadas e fazer a comunicação dentro do projeto. Então 80% do tempo a gente gasta aqui. E a integração, que é juntar todas essas 10 áreas, né, que é conseguir olhar todas essas 10 áreas de uma maneira única, né, integrada e fazendo com que as engrenagens do gerenciamento do projeto rodem de maneira bem lubrificada, né? Então, bem azeitada. Então, essa é a questão da integração. Tudo isso é óbvio baseado por o que eu chamo de áreas de conhecimento hard, né, que tem a ver com aquisições. Então você tem recursos, que são os recursos humanos do projeto, os recursos materiais, e também a parte de aquisições, que tem a ver com compras, tem a ver com contratação de terceiros. Então tudo isso aqui são as áreas foco, né, do gerente de projetos dentro do projeto. Ok? Agora, esses 49 processos que tem a ver, que tem foco nessas áreas de conhecimento, eles são divididos em 5 grandes grupos dentro do projeto, e é como acontece então o gerenciamento de projeto. O gerenciamento de projeto ele começa com processos de iniciação, né, onde você vai começar a conceber esse projeto. Depois a gente passa para o planejamento, onde a gente faz com que o projeto se estruture, depois a execução do projeto e o encerramento após a execução, e tudo isso englobado por processos de monitoramento e controle, quando a gente vai verificando se o que foi executado está de acordo com o que foi planejado. Na realidade, essa estrutura de 5 grupos de processo de gerenciamento de projetos, ela tem muito a ver com isso aqui. Ela tem muito a ver com um ciclo PDCA. Então, gerenciar projeto é um grande ciclo PDCA. Tá? Você já deve conhecer isso, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente fala aqui um pouco sobre a concepção, né? A iniciação do projeto, o planejar, o executar, checar, agir e a conclusão ou encerramento do projeto. Vamos dar uma olhada com isso mais detalhe. A gente começa lá com a iniciação do nosso projeto, onde a gente define o que é o projeto, a gente sonha esse projeto, e aí é definida a pessoa que vai gerenciar o projeto, é definida a equipe do projeto, é definido os detalhes, as limitações, tá, os requisitos, as expectativas. Então tudo isso aqui é um grande acordo, né, no começo do projeto, onde a gente define da onde a gente vai sair e aonde a gente quer chegar. Tá? Fazemos um acordo aí com o cliente e as partes interessadas. Depois disso, a gente parte então para o planejamento, né? É óbvio que você sabe que essa é a parte mais abandonada, é a parte mais, vamos dizer,
menos focado nos nossos projetos, né, nas nossas empresas, a gente vai logo, assume um projeto e já parte então para a execução, a gente parte para o fazejamento. Vamos fazendo e ver o que acontece, não é isso? Mas o planejamento é uma parte muito importante do nosso projeto, porque nela é que a gente responde algumas perguntas básicas, né? Vamos dizer, 4 perguntas básicas. A gente responde quem vai fazer esse projeto, a gente responde como nós vamos fazer esse projeto, o quanto a gente vai gastar nesse projeto e quando a gente vai entregar esse projeto. Então, quando a gente responde essas 4 perguntas, a gente está, então, planejando o nosso projeto e dando uma linha guia para esse projeto. É uma parte muito importante. Então, não comecem o projeto de vocês sem fazer o planejamento. Então, aquele negócio, já vamos sentar e fazer e vamos vendo o que acontece, não é bem assim que funciona. Tá? Então, a hora que você faz o planejamento, aí sim a gente pode, então, executar o projeto. Então, nós fazemos o projeto, partimos para a execução dele, tá? Só que projeto é um negócio engraçado. Projeto, eu costumo dizer que é como andar de moto. Eu não sei se você anda de moto, mas eu vou fazer uma pergunta retórica para você. Você sabe para que serve uma moto? Tá? Eu espero não... Você aí que anda de moto, entenda da melhor maneira, tá? Mas projeto é que nem andar de moto. Sabe por quê? Porque moto é um negócio que foi feito para cair. Não, que isso, moto foi feita para agilizar. Não, moto foi feita para cair. Bota a moto de pé, tira o pezinho dela, o que acontece com a moto? Ela vai cair, não vai? Então, projeto é a mesma coisa. Projeto é um negócio que foi feito para dar errado, tá? Pega lá, fala assim, ó, nós estamos fazendo um projeto aqui, mas não põe ninguém para gerenciar, não põe objetivos, nada, ó, precisamos executar, e sai executando o projeto. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dar errado, tá? Porque o projeto precisa de alguém que assuma as rédeas dele. E a moto é assim também, a moto tem uns loucos que sobem em cima daquele negócio feito para cair, e ele faz aquele negócio andar para frente. Como é que funciona na moto? O cara tá andando em cima da moto e de repente a moto começa a cair pro lado direito. Começa a cair. O que ele faz? Ele joga o corpo pro outro lado e ajeita a moto. Aí a moto começa a cair pro outro lado. E aí ele pega e joga o corpo. E ele vai fazendo isso constantemente. Ele vai fazendo isso de maneira indefinida e mantendo aquela moto de pé e andando para frente. Tá? Até que uma hora ele não percebe mais, ele está fazendo isso naturalmente, né? E isso a gente chama de equilíbrio, né? Isso em projeto a mesma coisa. No projeto a gente vai andando com ele, de repente ele começa a desviar do que foi planejado, daquilo que eu imaginei para ele. Então o que eu faço? Eu dou uma ajeitada, depois ele começa a sair para o outro lado, e eu vou ajeitando. E essa ação de colocar o projeto no eixo o tempo todo, isso é uma das principais tarefas do gerenciamento de projetos, do gerente de projetos. Tá? Então, e isso vira uma constante, isso vira natural. Então uma coisa que era feita para dar errado, quando essa pessoa assume as rédeas desse projeto, faz com que ele comece a dar certo. E aquilo vai ficando tão natural que ele vai fazendo isso com a destreza que ele não tinha no início. Tá? Então isso é o que a gente chama do processo de monitoramento e controle. Quando eu me pergunto durante a execução como é que a gente está fazendo, se a gente está fazendo de acordo com o planejado, se a gente está gastando aquilo que a gente planejou e se a gente está cumprindo as tarefas, a gente está entregando quando a gente planejou. Tá? Isso é o monitoramento e controle, e ele vai acontecer durante todas as fases do meu gerenciamento de projetos. Eu vou verificando o tempo todo se o projeto está andando de acordo com o que foi planejado. E ao final eu tenho então o meu encerramento, quando eu concluo o meu projeto, né? E aí eu vou executar o que eu considero a coisa mais importante no gerenciamento de projetos, que são as lições aprendidas. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim durante esse meu projeto.
Isso é a parte mais importante, porque isso traz evolução para a minha equipe. Porque se eu aprender com que eu errei nesse projeto, com certeza no próximo projeto eu não vou errar de novo. Eu vou fazer da maneira correta. Não é isso? Então, se eu for fazendo isso em todos os meus projetos, melhorando, melhorando, vai chegar uma hora que eu não erro mais, né? É óbvio que não, tem que ser infinito, mas eu vou errar muito menos. Então, eu costumo dizer que no encerramento é a parte mais importante, porque a gente tem lições aprendidas. E lições aprendidas, ela leva você a uma condenação, a condenação do sucesso perpétuo. Tá? Essa é a função das lições aprendidas. Então, é assim que a gente gerencia projeto, iniciando o projeto, fazendo o seu planejamento, executando, monitorando se e controlando se aquela execução está sendo feita de acordo com o que foi planejado e chegando no encerramento, fechando o meu projeto, fechando todas as pendências e aprendendo com o que foi feito. Então, esse é o processo de gerenciar projeto, tá? Principalmente como a gente considera isso dentro do framework do Project Management Institute, do PMI. Ok? E aí, quais são, quando a gente começa a falar disso, a gente fala, e aí, o que eu ganho com isso? Quais são os benefícios de se gerenciar o projeto, né? De buscar esse tipo de conhecimento? Então a gente tem alguns benefícios que eu listei aqui, são vários e podem ter outros mais, né? Então a gente cria aí uma melhor condição para tomada de decisões. Quando você gerencia o projeto, você conhece os dados, você conhece os requisitos, você fez então tomar decisões é mais fácil. Você minimiza o risco em cima do projeto. Porque projeto é uma coisa que a gente não sabe bem onde que vai dar no final. A gente faz um planejamento, a gente tem um objetivo, mas como o ambiente muda, as pessoas mudam, as expectativas mudam, a gente não sabe exatamente como é que o que vai acontecer durante o projeto. Então existem incertezas, tá? Incertezas geram riscos, são coisas que a gente não conhece, então pode dar errado. Tá? Então, se a gente se planeja, se a gente tem um bom gerenciamento de projetos, a gente minimiza esses riscos. Tá? A chance de alguma coisa dar errado é muito menor. E a gente maximiza os recursos. Então, se eu for pela tentativa e erro, muitas vezes eu vou gastar, né? Vou gastar recursos que não precisavam ter sido gastos, mas se eu planejo, se eu gerencio os meus recursos, eu vou maximizar o uso desse recurso, tá? Eu vou também ter a confiança dos meus stakeholders, dos meus clientes, dos meus patrocinadores, do pessoal da produção, do gerente da fábrica, do diretor, porque todo mundo vai ver que você está trabalhando dentro de uma metodologia, trabalhando de maneira estruturada, então isso comprova valor para eles, eles têm uma confiança no que você está fazendo. E aquilo que eu falei sobre as lições aprendidas, se você gerencia o projeto da maneira como se deve, você está ativando o sucesso repetitivo. Sempre que você for executar um projeto, você vai estar mais próximo do sucesso total do seu projeto. Então, essa é a busca, é uma melhoria constante. Então, esse é o benefício do projeto. Benefício de trabalhar com gerenciamento de projetos. Tá aí, Alexandre, legal. Agora entendi o que é projeto, entendi o que é gerenciamento de projetos, como é que se gerencia o projeto, qual é que é essa estrutura, né? Eu dei uma pincelada básica de como é essa estrutura de se gerenciar projetos, entendi que isso traz benefícios. Agora, me diz uma coisa, quem que é esse tal de gerente de projeto? Como é que faz para ser gerente de projetos? Tá? Como é que é esse profissional? Como é que eu posso ser gerente de projetos? Que características tem que ter? Eu vou falar um pouco disso para você. Tá? Quem é o gerente de projetos? Tá? O gerente de projetos é uma função bastante especial. Ela não é uma função, ela não é um cargo funcional. Então, gerente de projetos não denota um gerente funcional de uma empresa. Essa palavra gerente também é uma tradução aí no português, né?
que tem a ver com atividade de gestão e não necessariamente com um cargo funcional. Então, gerente é uma atividade, gerente de projetos é uma atividade, tá? E que atividade que é essa? Tem uma frase que eu gosto bastante, que eu quero ler para vocês aqui, que diz o seguinte: o verdadeiro gerente de projetos não é somente aquele que possui uma formação, certificação ou que tenha ficado à frente de algum projeto. Mas o gerente de projetos, ele é sim aquele que sabe usar adequadamente sua experiência, seus conhecimentos e técnicas para conduzir as pessoas, porque são as pessoas que realmente fazem o projeto acontecer. Então, o gerente de projeto é aquele que conduz as pessoas ao sucesso do projeto. Por isso que eu falei que uma das habilidades lá, soft, né, um dos focos da área de conhecimento que o gerente de projetos mais tem a ver é com a integração. Esse é o maior objetivo do gerente de projetos, integrar os recursos, integrar as áreas de conhecimento, né, fazer com que tudo isso ande de maneira azeitada, de maneira como se estivesse trabalhando um relógio suíço, né? Então esse é o objetivo do gerente de projeto, integrar todas essas partes, fazer com que elas funcionem da melhor maneira possível, tá? Eu costumo comparar o gerente de projetos com um maestro, tá? O maestro, ele representa bem a figura do gerente de projetos, porque o maestro, você sabe que ele é um músico, tá? Ele pode ser qualquer músico, então é um cara que fazia parte de uma orquestra, tá? E ele pode ter sido um violinista, um trompetista, um cellista, né? Até um percussionista, tá? Um pianista. E em determinado momento ele falou: cara, eu já avancei tanto na minha carreira que eu acho que eu consigo levar essa galera aqui. Eu consigo orientar esse pessoal, fazer com que essa orquestra funcione de maneira conjunta, como uma coisa só, como uma máquina, né? Sei lá. E ele pega e faz o seguinte: ele pega aquela experiência dele como músico e ele vai estudar, ele vai se preparar, ele adquire aí técnicas, ele adquire conhecimento e ele pega esse conhecimento que ele adquiriu, né, que é aquele conhecimento hard que você paga por isso, que você estuda, você vai na escola e tal, que a gente considera como um hard skill, e ele pega aqueles soft skills que ele desenvolveu durante a sua carreira como músico, né, que é a linguagem, como eles se conversam, como abordar os outros músicos, como os macetes de como executar aquelas partituras, e ele vai à frente do grupo e leva o grupo ao sucesso. Ele guia essas pessoas que são realmente quem fazem a música, porque o maestro não faz música nenhuma, ele só balança o braço, né? Mas ele pega essas pessoas que realmente executam a música e faz com que essa orquestra integre esses instrumentos e faz com que eles toquem juntos de maneira correta, levando então a orquestra ao sucesso. E o gerente de projetos faz exatamente isso. Ele tem hard skills, que são a formação dele, a certificação, a experiência profissional, mas ele carrega os soft skills, que são os conhecimentos que ele adquiriu trabalhando nas mais diversas áreas profissionais, as técnicas que você só aprende quando você põe a mão na massa, né? E ele conhece como se relacionar com essas pessoas dentro do ambiente do projeto. Então, esse é o gerente do projeto. Se você tem essas características, você já tem uma certa experiência, você tem essa tendência a liderar e você tem o desejo de se preparar um pouco mais dentro desse ambiente de projetos, você pode ser um futuro gerente de projetos, tá? Ainda mais você que vai estar trabalhando dentro de uma empresa, conhecendo toda aquela questão da operação, do processo, né? Então, você pode ser, sim, um gerente de projetos aí e implementar valor no processo da sua empresa aí com muito sucesso. Então, esse é o gerente de projeto. E onde que ele trabalha, né? Pô, no nosso caso aqui, vocês são
você é um gerente você é um engenheiro de produção, né? Eu posso ser um gerente de projetos? Onde que a gente aplica o gerenciamento de projetos? Então, onde que o gerente de projetos trabalha? Então, o gerente de projetos ele pode trabalhar dentro da engenharia, então, das mais variadas, elétrica, mecânica, produção, e então existe uma gama de áreas que podem demandar o gerente de projetos. E na área de TI, tá? Na área financeira, você já parou para pensar que uma aplicação financeira é um projeto? Você pega o seu recurso, você coloca lá para que ele renda, você não vai deixar aquilo indefinidamente, então você vai determinar um prazo, você tem um objetivo com aquilo. Então, a área financeira também demanda gerentes de projetos, existem vários gerentes de projetos em bancos. A área de marketing, projetos de marketing, tá? Logística, tá? Fazer o projeto de uma cadeia logística, isso demanda também um gerente de projetos. RH, tá? Existem vários projetos dentro do RH que precisam ser gerenciados. A gente tem gerente de projetos no meio hospitalar, a gente tem no comércio varejista, no comércio atacadista, também existem gerentes de projetos trabalhando nessas áreas. Na área ambiental, tá? Dentro das escolas, tá? Eu sou um professor não só um instrutor, um professor de gerenciamento de projetos, mas como a gente tem projetos dentro da escola hoje, os nossos alunos já estão trabalhando por projetos, tá? E eu tenho uma das atividades que eu tenho dentro da graduação é orientar esses alunos, tá, a fazerem projetos. Então existem gerentes de projetos atuando dentro das escolas, até no meio religioso. Igrejas hoje, existem igrejas enormes, tá? E igrejas vivem de projetos, tá? Eles fazem aí uma série de eventos são projetos. Então você pode ter gerente de projeto no meio religioso também, tá? E se tem no meio religioso, por que não dentro de uma ONG? ONG vive de projeto, ONG vive desse tipo de atividade. Então, o gerente de projetos é muito bem-vindo dentro das ONGs, né? De uma maneira geral, onde houver projeto, onde houver esforços, empreendimentos com um objetivo específico e que sejam únicos e temporários, ali vai poder atuar um gerente de projetos. Tá? Então, existe uma gama infinita de possibilidades para a atuação de gerente de projetos. E a gente já está caminhando para o final e você vai me dizer o seguinte: pô, Alexandre, legal, gastei esse tempo aqui te assistindo, mas, cara, eu não sei se essa é a minha, eu não sei se projeto realmente é o meu negócio. Eu não quero atuar, eu sou engenheiro, eu quero atuar na área técnica, acho que gestão de projetos não é o meu negócio. Mas eu quero te chamar a atenção o seguinte: lembra que eu falei que um propósito da minha empresa ele acontece porque a gente acredita que todo mundo vai fazer projeto na vida? E eu vou te dizer uma coisa: você pode não querer trabalhar profissionalmente com projetos, né, de maneira direta. Pode ser que isso não seja o seu objetivo profissional. Isso tá ok, perfeito, tá? A gente precisa de profissionais também nas áreas técnicas. Então projeto talvez não seja a sua, mas lembra do seguinte: em determinado momento da sua vida, você é o projeto. Você é o projeto. A sua profissão a sua vida profissional é um projeto, a sua vida pessoal é um projeto. E o que você está fazendo com isso? Você está deixando esse projeto correr solto? Tá? Lembra de uma coisa: projeto, quando você faz, ele tem duas opções. A primeira opção para o projeto é gerenciar esse projeto. É não deixar ele dar errado. E a segunda opção, ela tem a ver com aquele grande filósofo contemporâneo brasileiro, né, que todo mundo conhece, o Zeca Pagodinho. Né? Qual é a filosofia do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar
vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, não é isso? Agora eu te pergunto, e se Deus não dá? Então, você vai ficar esperando? Ou você vai agarrar o teu projeto e vai gerenciar? Então, você pode não querer ser um gerente, mas você é um engenheiro de produção e você tem uma carreira pela frente. Ou você está estudando para isso ainda, ou você já está exercendo. E o que você está fazendo com a sua carreira? O que você está fazendo com a sua vida pessoal? Você está deixando a vida te levar? Ou você vai gerenciar o teu projeto? Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês no final dessa nossa conversa, tá? E eu tenho uma frase que eu gosto bastante e queria deixar para vocês, que é a seguinte: quem se antecipa governa, quem se atrasa é governado por qualquer situação. Ou você está gerenciando a situação, você está se antecipando, você está planejando, e aí você passou a executar, está monitorando e controlando para ver se o negócio não está saindo do eixo, ou você está deixando a coisa acontecer e vai correr atrás a hora que der errado. Só que quando der errado, aí você vai ter que se submeter às consequências. Então, se você se antecipa, se você está gerenciando o teu projeto, a tua possibilidade de sucesso é muito maior. Ok? Então, agradeço você aí por esse tempo que você gastou comigo aqui. Espero que eu tenha acrescentado algum conhecimento a você, né? Eu espero voltar numa outra oportunidade, tá? Falar de alguns assuntos mais avançados de gerenciamento de projetos para você, tá? E me boto à sua disposição, você tem aí os meus contatos, tá? Queria deixar uma frase aí do patrono da minha universidade. Eu sou graduado pela Universidade Federal de Itajubá, e o nosso patrono Teodomiro Santiago diz o seguinte: revelemo-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir esse grande país. Então, fica aí essa minha frase aí, esse desejo aí de que a gente possa construir um Brasil muito melhor. E fica os meus contatos, se você tiver aí desejo de entrar em contato comigo, se aprofundar um pouco mais no gerenciamento de projetos, tá? Me manda um e-mail, entra lá no meu LinkedIn, tá? Associa lá, me segue lá no LinkedIn, estou sempre colocando alguma coisa lá. E tem aí meus telefones, se você tiver interesse de fazer um curso, de levar aí o nosso portfólio para a sua cidade, para a sua empresa, nós estamos à disposição aí para falar com você. Beleza? Estou aí disponível. Muito obrigado. E a gente vai se falando, tá? E fica o contato da minha empresa, a Difusão GP. Entra na nossa página, entra no nosso Facebook, entra no nosso LinkedIn, tá? E curte com a gente lá, www.difusãogp.com.br. Ok? Muito obrigado novamente e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.